Miqueias, capítulo 5, versos de 1 a 5. Eu vou ler, irmãos. Diz assim: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Vou dar uma pausa rápida. Se você está com a Bíblia aberta, você percebeu que esse versículo 1 do capítulo 5 está conectado com o capítulo 4. E eu queria ler ele só para você entender o que está acontecendo. E aí eu já explico um pouquinho o texto. Israel está sendo invadida. A Assíria está com as suas tropas ao redor de Israel. E o profeta chega a chamar Israel de filha de tropas, justamente para mostrar o drama que eles estavam vivendo. Só que no verso 2 do capítulo 5, que a gente vai ler até o verso 5, ele traz a profecia de esperança. Então vamos lá? Miqueias 5, de 2 a 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Ok? Deixa aí seu texto aberto, que a gente vai voltar nele. Mas eu queria primeiro situar a gente na época que a gente está vivendo, que é o Natal. Como eu falei ao longo do culto, a gente chama o Natal do tempo de esperança. Hoje, como é que está o seu coração em relação ao que você está vivendo na sua vida? A sua vida não está desconectada com o que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente transforma a nossa fé em algo reservado ao domingo. E Deus nunca planejou que fosse isso. Quando a gente vem domingo à igreja, também não é só um tempo de recarregar as baterias e enfrentar de novo o mundo sem Deus. Não. Deus quer que seja mais do que isso, embora possa ser também. Deus quer que Natal, que o domingo, que tudo que eu viva a respeito da minha fé transborde. O grande desafio que nós temos hoje e que a sociedade e os tempos modernos tentam nos convencer é que a fé seja algo particular. A fé não é e nunca será algo particular. Porque ela vai mudar o teu caráter, a sua maneira de enfrentar o mundo, a maneira de responder aos desafios, a maneira de você usar seu tempo, a maneira de você coordenar as suas emoções. Ela tem a ver com a sua vida toda. A fé não é só um tempo no domingo. Se você está usando errado. Você precisa de novo ler o manual. Você precisa de novo se aconselhar com o grande construtor, o criador de todas as coisas. E a nossa proposta é que ao longo desse mês isso se torne mais claro para a gente. E eu quero que você perceba o que é o Natal para a fé. Eu falei um pouco disso, mas mexe muito com o meu coração pensar no Natal como um momento em que Deus invade a história. Há muito tempo o povo de Israel ansiava por um Messias, e essa é uma das profecias. Há muitas outras no Antigo Testamento. Depois de pecar, eles foram se afastando de Deus, e o final dessa história é que cada vez mais a esperança deles ia morrendo. Eles não viam mais Deus como aquele que viria fazer alguma mudança, mas restava alguma expectativa de que
Deus de novo levantasse Israel. Só que na perspectiva do povo, essa expectativa era política, tinha a ver com o seu mundo, né? Deus levantaria um rei que restauraria a glória de Israel. Só que Deus queria muito mais do que isso. Enviar um Messias que transformaria o coração, não só do povo de Israel, mas de todos. E quando Jesus nasce, ele muda a história. Ele diz, olha, a história não corre solta. Os homens não estão no controle dessa vida. O caos, o pecado não reina. Existe um rei, existe um Deus que é sobre todas essas coisas. E aí você para pensar como um bebê é capaz de mudar toda a história. Como um bebê é capaz de significar tanto. E aí eu comecei a me perguntar, eu creio nisso firmemente. Eu creio que Jesus, como um pequeno bebê, transformou ao ponto de existir o antes e depois. Mas a pergunta que eu me fiz a mim, e eu quero que você faça a você mesmo, é se Jesus mudou a sua história. Jesus mudou a sua história? Existe um antes e depois de Jesus para você? Porque conhecer a Jesus é entender que ele não vai deixar as coisas como estão. E é interessante que, embora Jesus traga paz, traga alegria, traga força, traga bênção e prosperidade, isso é muito raso diante do que ele quer fazer na tua vida. Ele quer bagunçar, porque a ordem para a gente hoje, a comodidade para a gente hoje, é deixar a nossa vida mergulhada no pecado. E querendo ou não, irmãos, enxergando ou não, isso está incrustado dentro da gente, ao ponto de a gente ser confrontado com alguma coisa que Deus fala, nos incomoda, nos faz a gente rejeitar e dar passos para trás, até nos afastar. A pergunta é, Jesus tem mudado a sua vida? E se ele já mudou no passado, talvez aqui seja o grande dilema da igreja evangélica. E isso mudou a minha perspectiva quando eu descobri que Deus não muda só no passado. A gente até entende, houve uma conversão. Em algum momento eu fui batizado na igreja. Em algum momento eu mudei a maneira como falar. Em algum momento a maneira como eu me vestia mudou. Mas Jesus não muda só um momento da minha vida. Ele é tão poderoso, ele é tão amoroso, ele nos ama de tal maneira que essa mudança é constante, ela cresce. E aí eu descobri que eu preciso ter outras conversões. Embora essa frase soe estranha para a gente, a conversão a Jesus é só uma. Mas quando eu falo que a gente precisa ter outras conversões, eu quero dizer que você precisa ter outros momentos divisores de água na sua vida. Momentos que você fala, caramba, eu achei que eu estava fundo e de repente a coisa se aprofundou mais. Eu descobri o quanto Deus queria ir mais fundo no meu coração. A gente vai falar hoje de que Natal é tempo de esperança. Mas perceba que a esperança, ela vem principalmente depois de uma grande crise. Já viu aquele ditado? Depois da tempestade, vem a bonança. Isso é verdade. O quanto a gente precisa de crises para enxergar a nossa vida como ela é. Quanto a gente precisa tropeçar, dar com a cara na porta, ver que os nossos esforços são pequenos e não são suficientes para que a gente abrace Cristo. Eu já ouvi essa frase e ela é sensacional. Jesus não vai ser tudo o que você tem até que você não tenha mais nada além de Jesus. Quer dizer, quando a gente começa a perceber que as coisas que eram nossa segurança se perdem, nos abandonam, nos deixam na mão, aí você vai até Jesus. Porque Ele é tudo, Ele é a esperança, mas enquanto Ele é só mais uma esperança, a gente não consegue perceber Ele como essa esperança que muda tudo. E aí, se Jesus não está mudando a minha vida,
O que é o Natal para mim? É só uma festa de família. É tempo de comer, é tempo de ganhar presentes, é tempo de reencontrar amigos e familiares. Tudo isso é ótimo, mas não muda a vida. Tudo isso é intenso, mas não muda a vida. Natal precisa ser um tempo de reencontrar Cristo, de reencontrar o príncipe da paz. E aí a gente dá uma pausa, depois de ouvir essas coisas, volta lá para o texto. Como eu disse, Israel havia sucumbido diante da supremacia militar da Assíria. A gente não tem, quer dizer, será que a gente não tem a ideia de ser invadido por um exército inimigo? Eu estou sentindo isso quando eu vejo a guerra do tráfico, guerra da milícia contra o tráfico lá perto, e é tiro, e é roubo, e é todas as coisas que acontecem. Talvez não seja um exército de outro país invadindo o meu país, mas de alguma maneira você se vê impotente diante de uma terra arrasada, onde não existe um rei, não existe alguém que interceda pelo povo como autoridade. A gente sente isso na pele no Rio de Janeiro. É muito forte. E o povo tinha perdido as esperanças. Imagina um povo que tinha orgulho da sua história, que enchia o coração para dizer que teve rei como Davi, que tinha conquistado tudo ao seu redor, que Deus havia libertado eles do Egito com força poderosa. E de repente vem a Assíria adorando outros deuses e invade Israel. Como eu falei, Miqueias chama Israel de filha de tropas, porque as tropas estavam ao redor, é uma maneira de intensificar o que estava acontecendo, os soldados acampados ao redor da cidade. E não sei se você lembra, Jerusalém está num monte, no alto, e você tinha toda a visão do derredor todo. A Síria tinha um grande exército. Quando o rei Zedequias e seus oficiais viram que tudo estava perdido, sabe o que eles fazem? Fogem, dão no pé. Lá em 2 Reis 25, de 1 a 7, conta essa história que eles tentam fugir pelos fundos da cidade, mas são capturados. O rei é humilhado, cegam o rei, matam seus filhos e levam ele para a Babilônia. Eu fiquei pensando um pouco nessa imagem de uma cidade sitiada, indefesa, impotente diante dos seus inimigos. Para mim, é uma imagem muito forte da igreja militante, da maneira como a gente vive num mundo que é hostil, forças físicas e espirituais, humanas e demoníacas, o tempo todo se juntando para atacar a igreja, para nos confrontar, e talvez a gente não faça a conexão. Mas como é difícil para a gente perceber que quando a gente quer se firmar um pouquinho mais em Jesus, parece que a vida piora. Não, Senhor, agora eu vou levar a sério. Agora todo domingo eu vou à igreja. E aí alguém fica doente, ou o carro quebra, ou acontece um compromisso justo no domingo, ou é crise familiar. As coisas vão se multiplicando e a gente é confrontado diante de um compromisso que precisa ser provado. Porque jamais a gente vai decidir por Cristo e caminhar em linha reta. Porque, de fato, a gente está numa luta. E se a gente não acordar para essa realidade, a gente vai ser pego o tempo todo desprevenido. Há uma luta. A gente não precisa exagerar e viver com medo de tudo, porque nós servimos um Deus que é todo-poderoso, e a gente vai ver isso daqui a pouco, mas o quanto a gente precisa perceber essa realidade. Embora a gente não viva como países onde o evangelho é proibido, em que os seus líderes são perseguidos, torturados, presos, mas nós também lutamos todos os dias. E talvez a nossa luta, por ela ser disfarçada, ainda seja pior. Porque nós lutamos para viver a verdade. Quantas vezes nós somos confrontados para mentir, para enganar, para negar a nossa fé ou para depender de qualquer outra coisa que não seja Deus. E a profecia de Miqueias
vem justamente nos lembrar nessa hora que o nosso Cristo venceu, que Ele é todo poderoso e que a solução não vem da terra, não vem das nossas possibilidades. O quanto isso é verdade para mim e para você. Essa mensagem de esperança, ela não pode nascer da minha percepção de futuro. Eu não vou ter esperança? Eu quero parar para você prestar toda atenção nisso. A minha esperança não pode estar num futuro legal, na minha perspectiva de sucesso futuro, porque isso sempre falha. É verdade ou não é? Às vezes você olha assim, cara, ano que vem vai bombar, tudo dando certo para mim. Aí em um dia, em uma semana, tudo muda. E isso sempre vai acontecer, porque vivemos mergulhados no mundo que é mal por natureza. Se a minha estabilidade, se a minha segurança, se a minha fé estão confiadas nas coisas que eu vejo para o meu futuro em relação ao mundo físico, à sociedade, esquece. Tenha você votado no Bolsonaro ou não, vote você no próximo prefeito que vai vir ou não, ninguém vai ser salvador da pátria. É óbvio que a gente vai ter governantes melhores do que outros, mas a nossa esperança não está nas pessoas, nem naquilo que a gente pode ver. E Miqueias vai lembrar o povo, no meio do barulho da guerra, dos carros de guerra se aproximando, dos cavalos de guerra, dos soldados, daquela visão impossível de angústia e dor, de ter um exército acampado na sua porta. Ele vai falar, olha, existe um príncipe da paz. Vamos caminhar por cada versículo só para a gente entender o que ele está dizendo? E aí eu vou ler e a gente conversa um pouquinho. O versículo 1 a gente já falou, dessas tropas que estão invadindo e cercando Israel. O verso 2 diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui a gente tem duas posições. A primeira é histórica. Por que ele está falando dos tempos antigos? Ele está falando da descendência de Davi, sim. Porque se você pegar algumas referências, por exemplo, Ruth, vai apontar a família de Davi como os efraitas ou efraimitas. Agora eu fiquei em dúvida. Efrateus. Esses desdobramentos são 1 Samuel 17, 12 e Ruth 1, 2 vai dar essas referências para a gente. Por que Belém e Efrata? Efrata era um território que foi englobado por Belém. E o que está dizendo é o seguinte, olha, Belém, que era uma cidade insignificante, ela já tinha dado um rei, mas ainda era uma cidade pequena, da qual ninguém esperava sair nada. Dela já saiu um rei, e dela sairia a descendência do Messias. Essa é uma verdade para a gente. A realeza de Jerusalém, ela não nasce nos palácios. E isso para mim é muito forte, porque me faz pensar que muitas vezes a gente está esperando daqueles que estão no alto, a transformação, a ajuda, a diferença, seja política, seja na nossa cidade, seja na nossa vida. A gente sempre espera que os grandes façam grandes coisas. E Deus vai falar que a história não é sempre assim. Que Ele pode fazer de pequenos começos grandes histórias. Como é que está a sua vida hoje? Como é que você se vê? Às vezes a gente se acha como essa cidade do interior, da qual não pode vir nada, da qual não pode nascer nada, mas de lá nasce aquele que iria mudar Israel, porque Jesus é da descendência de Davi. E para a gente, essa resposta é muito séria, porque leva a gente a não focar os nossos olhos na esperança que esse mundo tem. Eu acredito naquilo que Deus fala para mim. Eu acredito no poder que Deus tem
de mudar a minha vida, de mudar o meu coração, de transformar as situações. Essa profecia era tão forte que quando Herodes pergunta lá quando chegam os reis do Oriente, os reis magos, então Herodes pergunta de onde que vai nascer esse Messias que eles estão procurando, e eles sabiam que nasceria justamente de lá. Jesus não vem de Belém, mas ele nasce na cidade de Belém. Como é que está o teu coração diante de tamanhos desafios hoje? Será que você consegue perceber que Deus pode mudar a esperança a partir do que você tem na mão? Não precisa chegar algo novo. Deus pode usar o que você já tem hoje para transformar o seu coração e as coisas ao seu redor. Verso 3, Miqueias continua e diz: portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui eu acho que a gente fala muito da graça de Deus, do perdão, mas a gente esquece que Deus é um Deus também que nos cobra a santidade. E aqui tem uma fronteira muito tênue, porque quando a gente pensa que Deus nos cobra a santidade, o compromisso, a entrega, a gente vai para uma ponta e se transforma num religioso. Então, eu não vou abrir o meu coração para essa transformação interna. Eu vou cumprir regras. Eu vou para a igreja todo domingo, eu vou ler a Bíblia todo em um ano, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para cumprir regras. Vou dar o meu dízimo. Todas essas coisas são boas e não precisam ser abandonadas. Mas, quando a minha confiança em viver Deus está no que eu faço, isso não é fé em Jesus. Isso é religiosidade. Mas eu posso passar para o outro extremo também. Eu posso dizer: Deus não quer nada de mim. Deus me salvou pela graça. Está tudo bem. Eu não preciso levar a sério o que a Bíblia diz. Eu não preciso andar na linha. Eu vou viver como eu quiser. Isso também é heresia, porque de alguma maneira você deturpou a mensagem de Deus. E embora a gente ache que a mensagem esteja no meio entre os dois, é mentira. Porque o Evangelho vai confrontar esses dois lados, porque de um lado você está confiando em você mesmo para ser salvo, no seu cumprimento das obras. Do outro lado, você tem um descompromisso e acha que Deus vai salvar você sem te transformar, sem te envolver, sem que isso mude quem você é. E aí você não está confiando no Deus da Bíblia. É um liberalismo que a gente vai chamar. Na verdade, o Evangelho vai apresentar uma terceira via. Olha, você é chamado para entrar na linha, para obedecer, para ser santo, mas você não consegue. Então, por mais que você se esforce, você precisa se esforçar, você vai falhar. E nessa falha, a graça de Deus entra. O esforço ainda está ali. Eu quero dar tudo de mim, porque eu entendi o que é o melhor caminho. Eu entendi o que é o certo. Eu entendi o que eu preciso fazer para estar próximo de Deus, que é não pecar. E eu vou dar o meu máximo, mas eu vou falhar, porque eu sou pecador. E eu vou acreditar que Jesus é a ponte que vai me conectar com Deus, mesmo quando eu falhar. O pecado ainda vai gerar no meu coração dor e arrependimento. Mas eu vou confiar no Senhor para transformar a minha vida, para me conduzir. Estou falando isso porque por causa do pecado, o povo é entregue a impérios e eles são invadidos. E Deus fala claramente que eles deveriam passar por essa dor de parto. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa passar pela dor de parto. Sofrer. Não tem outra palavra. Ah, que Deus mau, Deus está me fazendo sofrer. Deus não está me fazendo sofrer. Mas com os meus atos, com as minhas decisões, eu busco o sofrimento. E a consequência do sofrimento não é completamente tirada da minha vida por Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes é isso que vai me levar a perceber com clareza o que é a vida e quem é Deus.
O povo muitas vezes é levado cativo e é invadido para ficar claro que o afastamento de Deus traz consequências. Mas Deus promete restauração. Sabe o que é legal quando você é confrontado? Porque às vezes a gente ouve essas coisas e fala assim, pô, eu tentei, pastor, eu não consigo. Deus fala para a gente, ó, vamos tentar de novo. Mas dessa vez você não tenta sozinho. Por isso que Deus estabeleceu a comunidade. A comunidade deve ser o grupo de pessoas que dá a mão para mim apesar de eu tropeçar. E continua caminhando comigo apesar de eu tropeçar. Porque todos somos pecadores. Mas não conseguimos sozinhos, sem a ajuda de Deus, mas também não conseguimos sem a ajuda um do outro. Eu sei o quanto é difícil estar entre pessoas. Porque pessoas são pecadoras como eu. E eu tolero o meu pecado, mas não tolero o pecado do outro. É fácil passar a mão na minha cabeça, ter paciência comigo mesmo, embora nem isso às vezes a gente tenha. Mas não há caminho com Deus sem caminho com a igreja. Porque sem a igreja nós nos tornamos nossa própria referência. Nós nos tornamos a nossa própria medida. O quanto você acha que está bom ser santo, por exemplo? O quanto você acha que está bom buscar Deus? A gente trabalha com discipulado, às vezes pergunta, e aí, como é que está a caminhada com Deus? Tá bem, cara, tá legal. Tá bem quanto? Você está fazendo devocional todo dia? Cara, não está dando não. Pô, mas como é que está bem? Porque nós temos a nossa própria medida. E a igreja vai nos confrontar a dar novos passos, a subir novos degraus, a perceber que o que a gente achava que está bom não está. Mas eu sempre gosto de lembrar de Filipenses que diz, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. Vocês não são cavalos de corrida. Nós não somos cavalos de corrida. Que dá largada e a gente vai como campeões, estourando pela pista e altivo, e passando todo mundo e chega lá. Não é. A gente talvez seja melhor comparado a pangarés, que vão tropeçando, cansando, querendo se encostar num canto, mas a gente ainda está na corrida. Por isso que Jesus nos chama de ovelha, a gente não tem a percepção. A ovelha é um animal que não anda sozinho, é burro, se largar, vai morrer. Ele precisa estar em grupo, ele precisa ser pastoreado. Só que a gente tem a síndrome de cavalo de corrida, né? Todo mundo ao nosso redor é pangaré, mas eu sou dos vitoriosos. E aí eu preciso buscar ao Senhor que me transforma. Preciso deixar que tempos difíceis me leve a viver a esperança de tempos melhores trazidos pelo Senhor. Verso 4 e 5 a gente encerra, diz assim, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. E aí ele vai continuar o texto falando da Assíria, mas a profecia messiânica acaba nessa primeira frase aí do verso 5. Este será a nossa paz. Quem é Jesus para você? Mais uma vez, imagina Miqueias falando essas coisas para um povo cercado. Se a gente for sincero com a nossa vida, é a mesma coisa que a gente vive hoje. Às vezes a gente está cercado pelas nossas condições. Mas Miqueias nos lembra que Deus nos apacentará, que Ele vai nos manter seguros e que Ele vai manter a nossa paz. Ele vai nos unir como um só povo. Qual a situação que você vive hoje? Você confia em Deus para ser a tua segurança? Para a gente aplicar isso à nossa vida? Em meio a esses tempos difíceis que a gente vive na nossa cidade e até na nossa igreja, eu acho que a profecia de Miqueias vem de encontro aos sentimentos do nosso coração. Você tem esperança?
Você tem expectativas do futuro? Em que elas estão baseadas? Será que Jesus é de fato esse príncipe da paz, aquele que traz segurança ao seu coração? A gente convencionou de que o evangelho é algo para não crente. A mensagem de que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados é algo que alguém que não conhece a Jesus precisa ouvir. Não! Todos nós precisamos ouvir isso todos os dias. Jesus veio para os doentes, para aqueles que precisavam de médico. Você precisa? Será que a gente não tem andado tão autossuficiente que a gente tem dito para Jesus que a gente não precisa dele? Que a gente dá conta da situação e que quando a gente precisar, a gente fala com ele. E a nossa oração é uma lista de pedidos, né? Eu quero te desafiar hoje a lembrar, a pensar o quanto Jesus pode ser um divisor de água todos os dias. Quando os anjos anunciam o nascimento do Salvador para os pastores, lembra? Ele fala exatamente da paz. Eles cantaram sobre paz na terra aos homens de boa vontade. Estão prontos para abrir o seu coração, para viver, para crer na verdade do Senhor. Antes de Jesus sair, ele fala de ser crucificado, ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento. Você tem paz? Você consegue parar e perceber que o seu coração está tranquilo? Ou ele se vê cercado por tropas? Ou ele se vê cercado por necessidades tão gritantes que você parece que vai sucumbir? Ou a ansiedade fica lá a nível máximo, martelando aquele problema todos os dias na tua cabeça ao ponto de não deixar você dormir? Percebe quantas tropas nos cercam? Percebe o quanto a vida toda hora nos espreme e a gente, sem querer, acha que isso não tem nada a ver com a nossa fé? Tem. Tem, porque Jesus quer ser o Senhor do nosso coração. E de alguma maneira, a gente vai deixando que outras coisas sejam a nossa segurança. Eu vou ter paz quando eu pagar minhas contas. Eu vou ter paz quando esse problema se resolver. Eu vou ter paz quando essa decisão for determinada. Eu vou ter paz quando eu alcançar essa verdade. É tudo mentira. Você já viveu isso? Você encontra a paz e aí dá uma semana, alguns dias e volta a outro problema. A gente precisa aprender a caminhar com Deus. Isso é muito sério, irmãos, e às vezes eu fico pensando sobre isso, porque parece que está distante demais da nossa realidade. Eu encontrei um Deus que transformou minha vida. Não só lá atrás, mas todos os dias me leva a perceber que essa relação diária com Ele me faz ter as minhas emoções controladas. E aí quando a raiva tenta bater na minha porta, quando a ansiedade, quando a impaciência tenta bater, é como se Jesus fosse um muro. Mas não acontece do dia para a noite como um passe de mágica. É um exercício de deixar aos pés da cruz as suas necessidades. É um exercício, por exemplo, de conectar a Cristo a sua identidade. Quem é você? Por que as coisas mexem tanto com o nosso coração? Porque nós fazemos dela quem nós somos. Se eu for mandado embora, por que eu me acho um nada? Se eu for desempregado, se alguma iniciativa minha fracassar, se alguém que eu amo rejeitar o meu amor, se alguém que eu queria partilhar momentos de algum trabalho, alguma parceria, rejeitar isso, como as coisas mexem com a gente, porque a gente cria ídolos, a gente transformou a nossa identidade, conectou ela a um monte de coisa menos a Cristo. E eu preciso reconectar o meu coração diariamente a Ele para que essas coisas mudem.
Thomas Merton diz o seguinte: não podemos estar em paz conosco mesmo porque não estamos em paz com Deus. Eu botei uma frase lá fiz uma imagem, botei no Facebook da Casa Verde, que diz mais ou menos assim: a maioria dos problemas conjugais são problemas com Deus, de caminhada com Ele. E a gente, provavelmente vocês todos já pensaram nisso, né? Você vem falar: pô, pastor, tô com um problema, tá mal, minha vida tá ruim, aí o pastor manda você fazer o quê? Vai orar, meu filho. Mas soa como aquela receita de um médico que nem olhou para você. Ah, é virose, toma aqui. Não é assim que soa o nosso ouvido? Pô, o pastor não está nem olhando para mim, não sabe nem que eu manda eu orar. Acha que eu não sei que eu tenho que orar? E aí você ainda fica brigando atualmente com o pastor. Cara, mas o quanto isso deve ser a solução para tudo na nossa vida. Se reconectar com Deus. E só quem já se conectou com Ele de maneira profunda sabe o quanto isso é transformador. E é um trabalho que só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Todo o meu esforço de alcançar a paz sem o Evangelho, sem Cristo, é inútil. E aí, a esperança é uma ideia distante. Eu não tenho esperança por quê? Porque eu não tenho Deus de maneira real no meu coração. Para encerrar, irmãos, paz, segurança, esperança, nada disso vai ser encontrado em coisas, nem em pessoas. Ou eu vivo a minha fé radicalmente, diariamente, ou ela vai ser só um domingo, só um evento. Mas eu quero te lembrar que, como Miqueias escreve essa profecia, ela é real para você e para mim. As tropas que nos cercam vão ser vencidas. Por mais negligente que a gente seja nessa caminhada, o amor de Deus é infinitamente maior. E aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. O amor dele é sem fim. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a virada que a gente precisa, e ainda que o mundo continue seguindo para o abismo, que nesse Natal Jesus seja a nossa esperança, e que as pessoas percebam através da nossa vida, da maneira como a gente vai se reunir domingo que vem, no dia 22, no 25 na nossa casa, as pessoas percebam que há uma esperança. Então, irmãos, eu quero encerrar primeiro com um desafio pessoal. Que nesse mês de dezembro, cada Natal, cada ato seu, seja um anúncio de Cristo, dessa esperança. Decida fazer a diferença para alguém, pelo menos uma vez por dia. É um desafio. Se Jesus é a tua esperança, se Ele traz segurança diante das tropas que te cercam, decida acordar todos os dias e viver confiando nele. E que as pessoas que estão ao seu redor percebam isso. Como é que elas vão perceber? Você sendo gentil, você perdoando, você sendo amoroso, você tendo esperança onde não há motivo para ter esperança. Deixa que as pessoas vejam em você o Cristo que você conhece. E aí o meu segundo desafio é para nós como igreja. Domingo que vem a gente vai se reunir, as crianças vão estar aqui cantando. O quanto as crianças vão perceber em nós, o quanto os visitantes vão perceber em nós, o quanto os nossos irmãos da igreja vão perceber em nós que a gente está vivendo esses dias. Não deixe a expectativa em casa. Não deixe a esperança se perder. Venha com a alegria de que Deus vai falar com você, de que pessoas vão conhecer a Cristo, de que Deus vai se fazer presente, que Deus vai tocar a vida dessas pequenas crianças para que elas conheçam Jesus através do que elas estão fazendo. Convide pessoas, ore por pessoas. Eu fico imaginando a diferença entre Miqueias e o povo da cidade. Eu não vou fazer outro sermão não, mas o quanto isso é poderoso, irmãos.
Você pode só estar com medo e sendo afligido por tudo que está acontecendo ao seu redor. É o povo da cidade. Mas Miqueias escolheu ser um profeta. Ou foi escolhido, mas a percepção de que eu posso ser algo mais do que só sofrer. Eu posso ser a voz de esperança. Eu posso, e aqui está a diferença, eu posso decidir participar do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo ao seu redor? Ele nunca para de fazer coisas. O que Ele está fazendo ao seu redor, decida participar.